Repórter está de volta com o documentário A Sombra da Lei. A vida de Odilon de Oliveira, o juiz mais ameaçado no Brasil. O crime organizado também desafia a justiça e intimida autoridades. Ameaças a juízes chocam pela ousadia e total desrespeito pelas leis. Nesse vídeo gravado durante uma audiência, esse traficante da facção criminosa PCC extrapola os limites e inverte os papéis. Deixando bem claro também, vocês me tirou de lá de Presidente Venceslau lá pra fazer 12 horas de viagem pra escutar essa palhaçada aqui. Eu não vou ficar escutando isso daí não. O senhor tá me chamando de palhaço? Eu falei mesmo, não quero saber de nada não. Pode ser o senhor, do Rogério Dana Chaga, aqui vocês não intimidam não, rapaz. Que é o primeiro comando da capital aqui, inimigo número 1 de vocês, rapaz. É esse tom desafiador de membros do crime organizado que o juiz Odilon não tem medo de enfrentar. Quantas ameaças de morte o senhor já recebeu? Várias ameaças, por cartas anônimas, bilhetes, pela internet, fora os planos de morte que são descobertos pela Polícia Federal ou noticiados por presidiários ou por pessoas que têm alguma relação com a criminalidade. Esse aqui é o inquérito policial que foi aberto em 1998, foi quando eu pedi proteção à Polícia Federal. Eu tinha 48 anos. Eu estou com 63 para 64. Estava na hora de todos os traficantes formarem um consórcio para matar Odilon. E disse que o pessoal das Farc ofereceram dinheiro, guerrilheiros e o que for preciso para acabar com o juiz Odilon. As principais quadrilhas de traficantes estão se consorciando com o objetivo de assassinar o juiz federal Odilon de Oliveira. Muitos dos planos de morte do juiz Odilon são descobertos por relatos de presos e presas. Ele fica sabendo que o senhor está sendo ameaçado, faz essa informação chegar ao senhor. Na convivência com esses grupos, ouvindo alguma coisa, então escreve, telefona, tem muitos exemplos assim. Nesta gravação feita pela Polícia Federal, esta presa relata a conversa que ouviu durante uma visita íntima por um homem chamado Evandro. Tinha acabado com a família dele, tinha dizimado com a família dele, fui empurrado essa história. Mas eu não sabia, quando eu falei no primeiro, eu não sabia que era juiz. E quando ele falou do meu safado de longe, até eu me ligar que fosse quem fosse, foi pela parte final da visita. Porque pra mim, o de longe, você não me dando as fotos eventualmente, eu nem me liguei quem fosse. Porque ele não fala assim, doutor, nem nada, é um safado, pilantra, corpo, tudo esse tipo de coisa assim. Os planos de morte também chegam até o juiz por denúncias anônimas, grampos telefônicos de suspeitos, como esses. Alô? Oi, paizão. Eu sou a doutora. Ah, você não acredita, né, meu bem? O que aconteceu? O insuportável negou pedir isso, né? Mas eu tava aqui emputecido ontem, foi que negou. Mas já chegou lá e ele não quer expedir a casa? Ele não quer, tá lá, prontinho, ele não quer expedir, o filho da mãe. Assim que eu desliguei da advogada, eu contei pra ele, né? Daí ele pegou e falou, você sabe o que você tem que fazer? Enlouquecido. Sabe quando ele fica enlouquecido, né? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe a única coisa que nós temos? Sei. Então você acha alguém para fazer isso e você entrega aquela porcaria lá, mas eu quero esse serviço pronto. O que significa esse local para o senhor? Esse local aqui é como se fosse um segundo gabinete. Eu costumo estudar processos e sentenciar processos durante uma parte da noite e aos finais de semana. Normalmente eu trabalho sábado e domingo até o meio-dia. Depois que o senhor se tornou um juiz incômodo para o crime organizado, já tentaram tirar o senhor daqui? No ano de 2008 já houve uma tentativa inusitada de me tirar de Mato Grosso do Sul. Eu digo inusitada porque ela partiu de uma instituição que deveria proceder de maneira diferente. Que instituição? A Polícia Federal chegou em 2008 a pedir a minha remoção de Mato Grosso do Sul para um outro estado. A alegação de que a minha segurança era de altíssimo risco e comprometedora, portanto, da segurança dos agentes que faziam a segurança e dos próprios funcionários da Justiça. Quem iria lucrar com a sua eventual remoção? Logicamente que o crime organizado. Quanto vale a sua vida?
Para o crime organizado, a minha vida vale menos do que a vida do cachorro dele, que está debaixo da mesa dele. É isso que o senhor sente? É isso que eu sinto. Vale a pena? Vale. Assassinar o senhor hoje valeria R$2,5 milhões. Na leitura, segundo a leitura que se faz de determinados depoimentos de presos e segundo determinados jornais, principalmente da fronteira, oferece para o leitor. Esse é o local aqui em Campo Grande onde o juiz Odilon de Oliveira costumava fazer caminhadas, corridas, e o local onde ele quase sofreu um atentado. Como foi isso, doutor? A gente corria aqui 2 vezes por semana. Fazíamos corridas longas e nessa subida, logicamente, a gente diminuía a velocidade. Eu entre um carro e outro. E foi descoberto em 2007 um plano muito bem montado, muito robusto. É um plano formado por um consórcio de traficantes para me pegar durante a corrida. E um dos locais onde os pistoleiros me pegariam seria este aqui. Eles iriam atirar daqueles sobradinhos ali, que ainda continuam em construção. Então de lá ele fazia disparo de fuzil. Todos os agentes estavam dentro das viaturas. Então, logicamente, não tinha a menor condição de evitar e nem de prender os bandidos. Porque por lá eles fugiriam através de uma rua que passa ali ao lado. O senhor escapou por pouco, o plano foi descoberto. Se não tivesse descoberto o plano, eu teria sofrido um atentado aqui. O senhor continua fazendo corrida aqui? Não, parei imediatamente. Então a Polícia Federal recomendou que eu não corresse mais aqui, porque era um lugar muito vulnerável. Fim de tarde aqui em Campo Grande. O juiz Odilon de Oliveira está voltando para sua casa. Mais um momento de muita tensão. O segurança deixa o carro, procura possíveis situações de perigo, pessoas que estejam posicionadas e que representem ameaça. É a mesma rotina todos os dias. Qualquer descuido pode ser fatal e os seguranças sabem disso muito bem. São momentos estressantes, cansativos, mas que não podem deixar de merecer atenção. Uma última verificação, o segurança dá ok e o carro do juiz entra na garagem. Assim termina mais um dia de trabalho. Essa é a vida do juiz Odilon de Oliveira. A hora do juiz sair de casa é sempre uma operação de risco. Requer toda uma estratégia. Antes do trabalho, o juiz vai à academia. Fim do expediente. Um passeio pela cidade para sair da rotina. Das raras vezes em que o senhor sai na rua, é assim? É assim. Sempre, eu saio pouquíssimas vezes, mas sempre com escolta. Como é que é para o senhor andar nas ruas dessa forma? Andar assim, aí traz um pouco de tensão. Porque aí a gente não está dentro da viatura blindada, a gente está exposto. E aí traz um pouco de preocupação nesse caso. Isso é um momento raro para o senhor? É um momento raro. Todos por aqui parecem conhecer a história do juiz Odilon. Vocês conhecem esse homem? Conheço. Quem é esse homem? Doutor Odilon. É? Odilon de Oliveira. O que ele faz? Ele é o melhor homem da nossa cidade aqui, viu? Por quê? Em termos de justiça, de comprometimento, ele vai atrás, corre atrás dos bandidos. Ele é reconhecido aqui no nosso estado. É? Você admira o trabalho dele? Muito. Deveria ter mais. Porque falta gente de coragem? Falta gente de coragem, que nem ele sim. A trajetória do juiz Odilon é um exemplo de superação. Filho de lavradores, nasceu no sertão de Pernambuco. Aos 5 anos já trabalhava na roça. Que tipo de infância o senhor teve? Olha, na realidade eu não tive infância. Porque eu comecei a trabalhar na roça tinha 5 anos de idade. Mal podia pegar, eu podia com o peso da enxada, e tinha que trabalhar na roça. O senhor é um imigrante nordestino? A gente veio de Pernambuco efetivamente como
fugitivo das secas, como retirantes, toda a família minha. Qual era o seu sonho? O sonho, quando a gente saímos de Pernambuco, era simplesmente sobreviver. Eu consegui fazer uma faculdade mediante crédito educativo, tendo isenção de metade da mensalidade e o resto eu financiei. E assim eu consegui me formar. Depois que eu me formei, eu paguei. O senhor é um caso de exceção nesse país? Eu acredito que sim, porque é difícil a pessoa conseguir estudar. Tomar um café na padaria para o senhor é assim? É. Oi, como vai? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Prazer. O que você acha do trabalho dele? Fantástico. Por quê? Porque ele consegue o tempo inteiro ser justo e não se deixa intimidar por pressões. É fantástico o trabalho dele. Cafezinho expresso aí para nós. Como é que o senhor descreve esse momento? Eu descrevo como um momento raro e um momento bom, delicioso. Porque aqui você está em contato com o povo, com as pessoas. Isso é interessante para o ser humano. Principalmente para mim que mantém um pouco de contato assim, em público com o ser humano. Né? Bom cafezinho para o senhor aí. Bom café. Café na padaria e segurança armada combinam? Combina. Segurança armada combina para mim em qualquer lugar. Combina na justiça, combina esporadicamente em público e combina também dentro de casa. O senhor já se habitua a isso, né? Já. Na parede, diplomas e títulos. Prêmios pelo trabalho em prol da liberdade, da justiça e dos direitos humanos. Esse é do governo dos Estados Unidos. Uma honra ao mérito pelo trabalho contra o terrorismo, financiado pelos contrabandistas de armas. As homenagens nem sempre são agradáveis. Em 2006, o juiz ganhou esse prêmio por ter, imaginem, morrido. Isso mesmo, um prêmio póstumo. As ameaças naquela época eram constantes. Eu estava morando na fronteira, tinha passado um ano e eu estava na fronteira. E houve um equívoco, achava que eu tinha morrido, porque isso, aquilo, plano de morte, tiro, não sei o quê. Aí me incluíram nos homenageados. O barato que eu achei é que falava o nome do morto, aí subiu o parente para receber. Certo? E depois eu fui o último a ser homenageado. E aí passava um filmezinho, uns dizeres na tela sobre a vida da pessoa. Aí chamaram pelo meu nome e eu próprio subi para receber como morto. Aí causou um constrangimento danado. Você acha que esse episódio simboliza o estilo de vida que o senhor tem? Simboliza, isso aqui simboliza bastante. Sábado, dia de folga do juiz Odilon. Para os agentes, expediente normal. Sem poder ir a restaurantes e ao cinema, o lazer de Odilon de Oliveira se restringe à sua casa. Até em seus momentos de folga, o crime organizado está presente na vida do juiz. Estamos na noite de um sábado, quando muita gente sairia de casa para comer uma pizza, ir num restaurante com os amigos. O senhor pode fazer isso? Não. Dificilmente. Só em determinadas ocasiões muito raras. E com segurança? Sempre com segurança. Quando eu vou em restaurante, eu tenho que sentar numa mesa e os agentes sentam na outra mesa, próxima. Como é que é viver permanentemente com segurança do seu lado? É uma situação assim que traz constrangimento. Ninguém gostaria. Até muitas pessoas que não conhecem a situação pensam que seria um glamour. Mas é um engano total. Isso causa constrangimento, isso causa certa angústia e principalmente porque a gente não tem como prever se um dia vai ter fim. O senhor acha que vai ter fim? Não, no meu caso eu acho difícil. Eu acho que o crime organizado não esquece. E principalmente quando você mete a mão no bolso do crime organizado. Sequestrando bens, confiscando bens, isso aí dói, e dói muito.
E é o que dói no Brasil. São 14 longos anos vivendo numa espécie de regime semiaberto, para falar a linguagem das prisões. Prisão que o crime organizado o condenou. O que o senhor significa para o crime organizado? Eu acho que eu significo uma pedra no caminho deles, assim, um empecilho muito grande. Embora a gente procure fazer tudo dentro da lei, mas a criminalidade organizada não tem essa compreensão. E agora uma outra revelação. Em 2007, o juiz Odilon salvou a vida do filho mais novo do ex-presidente Lula. O plano para o sequestro já estava em curso. Como é que o senhor detectou que havia planos para o sequestro do filho do ex-presidente Lula? O plano foi detectado através de um integrante do grupo, que seria beneficiário. Como esse integrante tinha certeza, passou a adquirir a certeza absoluta de que ele, na condição de estrangeiro, teria sua extradição autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, ele não teve mais interesse no plano de sequestro. E então, ele, que financiava o plano, passou a revelar exatamente aquele plano, tal qual aconteceria. Você está falando do Abadia? Está falando do Juan Carlos Abadia, colombiano, que hoje está nos Estados Unidos. E foi interrogado pelo senhor? Foi interrogado por mim aqui em processo aqui. Ele já respondia nos Estados Unidos. O que já estava pronto? Já havia, na época, pronto a Casa de Armas, já estava pronta. As equipes que fariam a execução, as viaturas viaturas clonadas, como se fossem carros da Polícia Federal, já estavam prontas. O cativeiro, o local de cativeiro da vítima já estava também localizado pelos bandidos, e também o local onde ficariam as pessoas que seriam beneficiadas do plano. Descobrindo planos e mote de terceiros, ou para si mesmo. E assim o juiz Odilon segue sua vida, sem liberdade. Tudo isso por ser um juiz honesto que cumpre o dever de condenar criminosos. Esse é seu preço, sua sina. Esta é a sombra da lei. Às vezes a gente acorda e fica no meio da noite pensando. Você tem pesadelos feios, sonhos com pessoas, com pistoleiros atacando. Eu já sonhei, inclusive, eu revidando, eu próprio, ajudando a equipe a revidar. Já matei pessoas em sonho. Frequentemente há sonhos fugindo da equipe para ter liberdade, da equipe de segurança, pulando o muro, saindo pelo portãozinho, ganhando a rua, tendo liberdade. Você vai ver a seguir. Em meio ao silêncio aparente da floresta, um conflito de sangue entre humanos. Seringueiros ameaçados de morte. Eu queria voltar para minha terra. Expulsos de suas terras por fazendeiros, madeireiros e pistoleiros. O senhor alguma vez ameaçou de morte um seringueiro? O senhor resolve suas questões à bala? Todo seringueiro que saiu daí foi botado por ele para fora. A gente já volta.